que você entende por defender a fé? Já teve que fazer isso alguma vez? Por que é importante conhecer bem a palavra de Deus antes de falar sobre ela? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Igreja, um lugar de comunhão. A lição de hoje é a lição 11. Igreja, a coluna e firmeza da verdade. A lição de hoje encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. A Bíblia diz: Mas, se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Objetivos da lição: apresentar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Explorar o conceito da palavra de Deus como a fonte da verdade. Explicitar que precisamos estar blindados contra as mentiras deste mundo. Conhecendo mais de Deus. A paz do Senhor, caro pré-adolescente. A sociedade moderna tenta nos convencer de que não existe verdades absolutas. No entanto, aprenderemos nessa lição que a verdade absoluta e imutável é a palavra de Deus. Temos o privilégio de estudá-la na casa de Deus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando sempre que o slide dessa lição que está aparecendo aqui ao lado está aqui embaixo o link para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Ponto 1. A verdade é a palavra de Deus. Quando conhecemos a verdade, somos livres de todas as tentativas de engano. Ela nos liberta para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A. Conhecendo a verdade. Hoje em dia, muitas pessoas tentam pregar falsas verdades que apresentam mentiras como se fossem reais. Conhecemos a verdade quando abrimos o nosso coração para Jesus e temos acesso à palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Em João, ele é chamado de o Verbo de Deus. Em Apocalipse, de a palavra de Deus. Jesus é a fonte de toda a verdade existente. É Ele quem nos liberta da cegueira espiritual e nos faz andar pelo caminho da verdade. Vivemos em um mundo cheio de informações. A cada dia somos bombardeados por notícias, opiniões e ideias em redes sociais, vídeos, sites e até nas conversas do dia a dia. Mas nem tudo o que ouvimos ou vemos é verdade. Muitas vezes mentiras são contadas de forma tão convincente que parece até que são certas. E aí vem a dúvida: como saber o que é verdade de verdade? A Bíblia nos mostra que a verdade não é só um conceito, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que queremos viver na verdade e não sermos enganados por tudo o que vemos por aí. Precisamos conhecer Jesus e viver próximo dele. Quando nos aproximamos de Jesus e lemos a palavra de Deus, nossos olhos espirituais se abrem. A gente começa a entender o que é certo, o que é errado e qual o caminho que devemos seguir. Jesus é chamado de o Verbo e a palavra de Deus. Ou seja, ele é a mensagem viva de Deus para nós. Conhecer a verdade é conhecer Jesus, e quanto mais o conhecemos, mais livres ficamos das mentiras que tentam nos afastar de Deus. Não se trata só de saber versículos de cor, mas de deixar que a verdade transforme nossa mente, nosso coração e nossas atitudes. B.
temos acesso à verdade. Quando aceitamos a Jesus e abrimos nossa mente para ler, compreender e guardar o que está escrito na palavra de Deus, somos livres de todas as investidas de minar a nossa fé. Na Bíblia há verdades inspiradas pelo próprio Deus e por isso devemos crer e praticar o que aprendemos por meio de seus ensinamentos. É através da palavra de Deus que conhecemos quem Ele é, como Ele criou o universo e tudo o que existe, quais são seus planos para nós e como Ele quer que vivamos segundo a sua vontade. Hoje em dia é muito comum ouvir frase como cada um tem a sua verdade ou o que é verdade para você pode não ser para mim, mas a Bíblia nos mostra que existe uma verdade absoluta, segura e que nunca muda, a verdade de Deus. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, algo muda dentro da gente. Passamos a ter acesso direto à palavra de Deus, que é viva e poderosa. A Bíblia não é só um livro antigo cheio de regras, ela é um guia para a vida, uma fonte de sabedoria e a revelação de quem Deus é. A verdade que está na Bíblia nos protege. Quando estudamos e entendemos o que Deus nos diz, conseguimos perceber quando algo está errado ou quando alguém tenta nos enganar ou enfraquecer a nossa fé. Isso é muito importante, especialmente no mundo em que vivemos, cheio de ideias confusas, modas passageiras e mensagens que parecem boas, mas nos afastam de Deus. A Bíblia nos mostra o plano de Deus desde a criação, ensina como ele se relaciona com a humanidade e revela o que ele quer para a nossa vida. Quando escolhemos confiar e viver essa verdade, encontramos direção, propósito e paz. Ter acesso à verdade é um privilégio e também uma responsabilidade. Ponto 2. Em defesa da verdade. Como conhecedores da verdade, devemos não apenas ensiná-la, como também nos posicionar em defesa da fé. Para tanto, precisamos conhecer bem as Sagradas Escrituras e praticar seus ensinamentos. A. Blindados pela verdade. Muitas pessoas afirmam que a verdade é algo relativo, ou seja, o que pode ser verdade para uns pode não ser para outros. O mundo tenta nos fazer acreditar que aquilo que cremos pode mudar com o passar do tempo e que a verdade depende da visão particular de cada pessoa. Entretanto, precisamos manter firme a nossa fé na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece e se cumpre fielmente. Imagina que você está jogando um jogo de batalha online. No meio do jogo, você encontra um escudo raro que te protege de todos os ataques do inimigo. Enquanto você estiver com ele, pode até ser atingido, mas não vai se ferir. Você está blindado. Assim é a verdade de Deus na nossa vida. O mundo vive dizendo que cada um tem a sua verdade, que a Bíblia é ultrapassada, ou que o que importa é ser feliz. Não importa como. Mas essas ideias são como setas tentando nos atingir, confundir e desviar do caminho certo. A Bíblia, porém, não muda com o tempo. Jesus disse: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Ou seja, tudo pode mudar: moda, opiniões, valores sociais. Mas a palavra de Deus, ela continua verdadeira, firme e confiável. Quando escolhemos crer e viver de acordo com essa verdade, é como se estivéssemos usando uma armadura espiritual, um escudo que nos protege contra mentiras, dúvidas e pressões do mundo. Estar blindado pela verdade significa confiar na palavra de Deus, mesmo quando ela vai contra o que todo mundo está dizendo. Por isso, não abra mão da verdade que vem de Deus. Guarde-a no coração, pratique-a no dia a dia e você estará firme, mesmo em meio aos ataques da vida.
B. Somos defensores da verdade. Como cristãos e conhecedores da verdade, somos responsáveis por defender a nossa fé. Precisamos ter convicção daquilo que cremos e nos preparar para defender a verdade, pois somos os representantes do reino de Deus neste mundo. A Igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Assim sendo, precisamos estar prontos para falar a todos sobre a verdade de Jesus para a salvação da humanidade. Olha só, você já viu um fã defender seu time ou sua banda favorita com unhas e dentes? Quando alguém fala mal, a pessoa logo responde, apresenta argumentos, mostra dados e não aceita que digam algo diferente. Por quê? Porque ela acredita de verdade naquilo. Como cristãos, também somos chamados a defender aquilo em que acreditamos, mas com ainda mais razão, porque o que temos não é só uma ideia ou uma preferência, é a verdade eterna de Deus. A Bíblia nos diz que a igreja, ou seja, nós, somos a coluna e firmeza da verdade. Isso quer dizer que Deus conta com a gente para sustentar e representar a verdade dele aqui na terra. Mas como podemos fazer isso? Primeiro precisamos conhecer a verdade, estudando a Bíblia e buscando crescer em nossa fé. Depois temos que estar preparados para explicar e defender essa verdade quando alguém questionar ou tentar confundir. Não com brigas ou discussões sem sentido, mas com sabedoria, amor e firmeza. Ser defensor da verdade é saber responder porque você crê em Jesus, porque acredita na Bíblia e porque vive de um jeito tão diferente. E mais do que falar, é mostrar com sua vida o poder transformador da verdade de Deus. Você é um representante do reino de Deus. Onde você estiver, na escola, na internet, com amigos ou na família, você carrega a missão de mostrar e defender a verdade que salva. Ponto 3. Autoridade de Deus no mundo. Não existe maior autoridade a ser consultada do que a palavra de Deus. Nela encontramos as verdades necessárias para sobreviver em um mundo de mentiras. A palavra de Deus como autoridade. A palavra de Deus possui toda a autoridade divina, pois nela estão escritas as verdades necessárias para a vida cristã. Todos os ensinamentos que contrariam a Bíblia perdem a validade quando são confrontados com o texto bíblico. A palavra de Deus é o manual de fé e conduta do cristão. Seus ensinamentos norteiam o que pensamos e falamos. Por isso, é tão importante frequentar os cultos de ensino, bem como a escola dominical. Você já comprou um aparelho novo, tipo um fone, um videogame ou um celular, e tentou usar sem ler o manual? Às vezes até dá certo, mas quando algo dá errado, a gente corre para o manual, não é verdade? Isso porque ele foi feito pelo criador do produto, que sabe exatamente como tudo deve funcionar. Assim também é com a nossa vida. A Bíblia é um manual dado por Deus, o Criador de tudo, inclusive de nós. Ele mostra como devemos viver, pensar, agir e até lidar com os problemas do dia a dia. É a palavra de Deus que tem autoridade sobre tudo que ouvimos por aí, seja nas redes sociais, na escola, na internet ou até em conselhos de outras pessoas. Hoje em dia, tem muita gente ensinando coisas que parecem boas, mas que são contrárias ao que está na Bíblia. Só que quando colocamos esses ensinamentos ao lado da palavra de Deus, percebemos que eles não têm fundamento. A Bíblia é clara: se algo vai contra o que Deus diz, não é verdade, por mais moderno ou bonito que pareça. Por isso é tão importante participar dos cultos de ensino e da escola dominical. Não é só questão de ir à igreja, mas de aprender, se fortalecer e crescer na fé. Quanto mais conhecemos a palavra, mais seguros ficamos para tomar decisões e mais firmes estamos contra ideias erradas. A Bíblia é nossa base, nosso manual, nosso norte. E ela não muda com o tempo, porque vem do próprio Deus e ele nunca muda. B. Nossa autoridade como representante do reino de Deus.
Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o apóstolo afirma que somos o povo escolhido para representar o reino de Deus neste mundo. A nós foi dada a responsabilidade de pregar o evangelho a todas as pessoas e de ensinar a palavra de Deus a todos os povos. Somos os canais de Deus para que o mundo o conheça e seja alcançado pela graça da salvação. Você já foi escolhido para representar a sua turma em alguma competição, projeto ou apresentação? Quando isso acontece, você passa a ter uma responsabilidade, falar em nome do grupo, agir com seriedade e dar o seu melhor, porque você está representando algo maior do que você mesmo. A Bíblia nos diz que nós fomos escolhidos por Deus para representarmos o reino dele aqui na terra. Isso é muito mais do que uma missão, é uma autoridade que vem do próprio Deus. Ele nos chamou para sermos luz no mundo, falar de Jesus, mostrar com nossas atitudes quem ele é e levar a mensagem da salvação às pessoas. Jesus deixou isso bem claro em Mateus 28, quando disse: Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Isso não é só para pastores ou missionários, é para todos nós que cremos em Jesus. Quando você compartilha um versículo, ora com um amigo, responde com sabedoria ou até escolhe agir de maneira diferente da maioria, você está exercendo sua autoridade como representante do reino. E essa autoridade não vem da sua idade, do seu conhecimento ou da sua posição, vem do Senhor que te escolheu. Então você lembre-se, você não está nesse mundo por acaso, você foi escolhido para fazer a diferença, mostrar Jesus com a sua vida e usar a sua voz para levar esperança. Dinâmica: embaixadores do reino. O objetivo dessa dinâmica é ajudar os adolescentes a entenderem de forma prática o que significa ser representante de Deus na Terra e como isso afeta seu comportamento, suas escolhas e suas palavras. Materiais necessários: crachá pode ser feito com papel e barbante com frases como representante do reino de Deus, embaixador de Cristo, portador da verdade, agente da luz, cartões com situações do dia a dia, positivas e negativas, como um colega faz bullying com o outro, um amigo está passando por um problema familiar, alguém conta uma mentira na escola, você é zombado por ser cristão, uma amiga quer saber mais sobre Jesus, você vê alguém sendo excluído, um amigo pergunta por que você vai à igreja, alguém faz uma piada com a Bíblia. Passo a passo, como fazer essa dinâmica? Explique o que é um embaixador, alguém que representa oficialmente um país em outro lugar. Da mesma forma, como cristãos, somos embaixadores do reino de Deus neste mundo. Distribuição dos crachás. Entregue os crachás simbólicos para cada adolescente. Diga: hoje vocês estão oficialmente representando o reino de Deus. Leitura das situações. Chame um adolescente de cada vez. Ele sorteia um cartão com uma situação. Diante do grupo, ele diz como agiria como embaixador de Cristo naquela situação. Reflexão em grupo. Pergunte: foi fácil ou difícil reagir como representante de Deus? O que muda quando a gente entende que está sempre representando o reino? O que podemos fazer diariamente para mostrar que somos embaixadores de Cristo? Aplicação bíblica. Finalize lendo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Explique onde você estiver, escola, casa, internet, grupos de amigos, você carrega o nome de Jesus. Suas atitudes mostram quem você representa. Conclusão: temos o privilégio de conhecer a verdade.
Usemos deste privilégio com sabedoria, blindando nossas mentes das mentiras deste mundo. Jesus é a nossa verdade. A igreja não é apenas um lugar de frequentarmos aos domingos. Ela é o corpo vivo de Cristo, chamada para sustentar e anunciar a verdade de Deus nesse mundo cheio de enganos. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja tem a responsabilidade de manter firme a mensagem do Evangelho e viver de forma coerente com a palavra. E sabe o que é mais incrível? Nós somos a igreja. Cada um de nós tem a missão de defender a verdade com amor, viver com integridade e ser luz onde estivermos. Quando nos unimos como igreja, fortalecemos uns aos outros, crescemos na fé e impactamos o mundo com a verdade que liberta. Que nós nunca esquecemos de que nossa fé é construída sobre um fundamento firme e que fomos chamados para ser vozes da verdade, colunas da esperança e representantes do reino de Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, querendo o Senhor. Se Jesus não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.